mágico é esse? Então o título antes era Eu quero e posso ser feliz. Aí ficava uma coisa meio distante, tipo, aí a pessoa falava, mas então eu não devo querer porque eu não sou feliz. Aí eu tirei a segunda parte e agora é eu posso ser feliz. E não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu posso ser feliz. A busca da felicidade é uma coisa muito antiga e todos nós buscamos. Todos nós. Sem exceção. Freud vai dizer que o ser humano, desde que ele pisa na Terra, ele busca a felicidade. Busca a felicidade de quando chega até quando vai. Tem gente que, em vida, faz um plano funerário, escolhe o melhor lugar do cemitério, de preferência com vista para o mar, o caixão de melhor qualidade, porque ele quer ser feliz, mesmo depois de morto. Então, a gente tem buscado a felicidade desde sempre. O Freud vai dizer, inclusive, que a felicidade ela é buscada desde quando nós nascemos. A primeira manifestação de busca da felicidade nossa se dá quando nós mesmos chegamos ao mundo. O bebê acabou de nascer, ele já fica com a boquinha procurando o peito materno, o seio materno. Engraçado, ele não mamava dentro da barriga da mãe, mas ele já sabe que existe alguma coisa para alimentar ele. Deve ser angustiante até ele achar, porque ele fica com aquela boquinha assim, ó, né? Até quando ele encontra e ele suga, isso é instinto, foi aprendizado ao longo de milhões de anos, ele suga e ele sente aquele leitinho. No começo é um leitinho meio sem gosto, que é o colostro, que é fundamental para prevenir doenças. Esse colostro vai evitar dores. Depois o leite. E ele então sente a primeira sensação de prazer. E mama. E o bebê diz assim, nossa, como eu sou feliz. Que bom vir a esse mundo. Aqui eu vou ser feliz sempre. Porque que coisa gostosa é fazer isso aqui. E ele mama tanto e é tão feliz que ele dorme. A mãe, percebendo que ele dormiu, tira o peito da boca dele. Daí porque ele acorda e cadê o peito? O peito sumiu. Porque as crianças, o bebê recém-nascido, ele não sabe que existem pessoas. Ele não vê a gente. Ele não percebe a fisionomia. Então, na cabeça dele, existe ele e tem uma extensão aqui perto do pescoço, que é um peito. Então, ele pensa assim, se eu virar a cabeça, o peito vai vir na minha boca. E qual a surpresa dele é que ele vira a cabeça e o peito não está lá. E aí ele fica desesperado e começa a chorar. E aí o peito vem andando, porque a mãe, para o bebê, é um peito com duas pernas. E aí o bebê, quando o peito vem andando, então ele mama. Aí ele diz, ai, que bom, eu já sei, para eu ser feliz eu tenho que chorar. E fazemos isso a vida inteira. Qualquer coisa que acontece com a gente chora quando a gente está infeliz. Porque se a gente chorar, a gente vai ser feliz. E aí, com o tempo, ele vai percebendo que o peito já não... Aí o choro dele já não funciona mais. A felicidade vai ficando cada vez mais difícil. Porque agora o peito, ele chora, o peito fala para ele, só de dia, de noite não é hora de mamar. Ele agora tem que ter um momento de felicidade. A felicidade dele tem que ser durante o dia. À noite não pode ter. E é verdade. As nossas noites são momentos difíceis. O padre Marcelo, aliás, não o padre Marcelo, o músico Belo, gravou uma música chamada Noite Traiçoeira, que é linda a música. Eu acho que ele foi arrebatado, ele estava preso. Ele estava exatamente na noite, quando ele compôs a música. Então ele foi arrebatado para compor aquela música. E nós percebemos que a gente... E aí eu escrevi, dentro do livro, um título, A Dor das Noites Traiçoeiras. Então existem noites que são traiçoeiras. E a gente é pego de surpresa, nos perdemos. Nós somos traídos pela noite. Às vezes a pessoa é casada há 10 anos, há 15 anos. Tem uma esposa
devotada, carinhosa, leal. Tem filhos que ele ama profundamente. Mas aí a noite trai ele. E na escuridão da noite traiçoeira, ele trai a esposa. É uma noite, está escuro. Ele não vê as coisas corretamente. Porque se ele visse, ele não faria isso. Ele jamais trocaria o respeito social, o carinho da esposa, o respeito do filho, por causa de 9 segundos de orgasmo. Só 9 segundos. Ele passa às vezes 1 hora ou 2 com aquela bela moça no motel, mas são só 2 horas para 15 anos de vida feliz. Não faria isso. Ele caiu na noite traiçoeira. Uma mulher que tem um marido que ama, que cuida dela, que tem o respeito dos filhos, não faria saindo com um rapaz irresponsável que só quer usufruir daqueles 9 segundos do seu corpo para depois abandoná-la. Depois que o marido flagra e ela recebe o título de mulher adúltera, porque até hoje a sociedade persegue as mulheres adúlteras, embora não faça isso com os homens, o que é um equívoco. É um equívoco, na verdade, perseguir os dois. No Brasil, no nosso novo Código Civil, aprovado no ano de 2002, não é crime a infidelidade conjugal. Como dizem vocês, uau! Mas como assim não ser crime? Quer dizer que está certo trair o outro? Também não. Só que é algo relacionado aos dois. Não cabe à justiça, à polícia, resolver, como acontecia no passado. Eu me lembro do meu primo, que suspeitava da traição da esposa, com quem está casado até agora, até hoje. De uma forma doentia, ele botou na cabeça que a esposa estava traindo. E por mais que nós disséssemos o contrário, porque a esposa é uma mulher correta, honesta, e não demonstra, embora quem vê cara não vê coração, mas todos tínhamos a certeza de que aquela mulher não estava fazendo aquilo com ele. E que era um processo de fascinação. Mas ele insistiu na ideia, e aí foi pedir ajuda a um advogado. E o advogado lhe disse, é simples, você arranje 2 testemunhas, 2 pessoas, para ir com você. Eu disse, não conte comigo. Descubra qual motel ela está se encontrando com o Ricardão, é o título que eles dão lá. E leve também 2 policiais, máquina fotográfica, testemunhas, policiais. Bom, se você flagrar os 2 nus, você não vai dar nada para ela. Ela sai do casamento sem direito nenhum. Você pode até atirar nela, na frente dos policiais. Não dá nada para você. É crime de infidelidade conjugal. Olha só que loucura, que besteira. Meu primo foi atrás dos policiais, conseguiu as testemunhas e ficou com a cara desse tamanho, porque não havia infidelidade. Ainda bem que ela o perdoou, estão casados até hoje. Então, hoje não é mais possível isso. Não é crime mais. Trair não é crime perante a justiça dos homens. Mas perante a justiça do coração, sempre será. Não importa se é homem, se é mulher. Emmanuel chama no livro Vida e Sexo de crime de lesa sentimento. Então aquela mulher não ia abrir mão de toda aquela, do lar, do equilíbrio, da tranquilidade, da paz, por causa de um rapaz irresponsável. Que a vida conjugal é carregada de rotinas. E a gente se acostuma nessas rotinas. Então, são as noites traiçoeiras que nos pegam. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele diz assim para nós: cuidai-te para quando venha o inverno,
para quando venha o inverno das vossas vidas, para quando venha a noite. É o momento do testemunho, é o momento da prova, é o momento em que seremos testados. O palestrante diz que é feliz, que ama a esposa, mas aí uma bela moça vai procurá-lo. Vamos ver se ele ama mesmo. É o momento do testemunho. E à noite, quem foi traído pela noite traiçoeira? Judas. Judas foi traído pela noite. Quem mais? Jesus. Jesus diz assim: dentre vós, um há de me trair. Mostrando que nós somos frágeis. Dentre vós, um vai me trair. Nós traímos Jesus a todo momento. Quando faltamos com a honestidade, quando faltamos com o compromisso, nós traímos o Senhor. E Pedro, se adiantando, diz assim: menos eu. Isso é um perigo. Menos eu que sou palestrante. Menos eu que sou presidente da casa espírita. Menos eu que sou isso, que sou aquilo. Aí Jesus repreende ele dizendo: você não vai me negar, mas vai me trair 3 vezes, muito obrigado, antes do galo cantar. Mas trair, negar, é uma forma de trair, não é isso? E não era uma só não, era 3, que era para aprender a deixar de ser besta. Era 3 vezes. Mas por que antes do galo cantar? Quando é que o galo canta? Anunciando o fim da noite traiçoeira. Então, nos vigiemos durante a noite, as noites das nossas vidas. Essas noites podem ser porque temos muito dinheiro, acumulamos, estamos na abastança, como aquele fazendeiro que teve a colheita farta, que encheu silos e disse para si mesmo: dorme, fazendeiro, sua vida está garantida, sua colheita foi farta. E aí Jesus, que conta a mesma história, diz assim: tolo esse homem, ainda esta noite te pedirei a vida. Então, acumular riqueza, como diz a companheira aqui, nós somos depositários, usufrutuários somente. Não é nosso. Está na nossa mão por enquanto. Depois passa para outra e para outra. A riqueza vai passando de mão em mão. É como dinheiro. O pessoal ensina as crianças: não ponha dinheiro na boca. Aí a criança diz: por que, mamãe? Porque dinheiro é sujo, passa na mão de tudo enquanto é pessoa. A riqueza também é assim. A riqueza material é assim. Então, às vezes, estamos na abastança material. Então, é a nossa noite, nos perdemos. Ah, hoje eu não vou na casa espírita, não. Fui convidado para uma festa onde tem muita gente importante, gente do meu nível. Não vou. Vou semana que vem. Na semana seguinte, eu vou fazer uma viagem. A viagem dos sonhos da minha esposa. E não vou de novo. E a gente vai se afastando levemente. Porque é assim. A gente nunca se afasta de uma vez. Vai se afastando. Devagarzinho. Vem um domingo sim, outro domingo não. Uma terça-feira sim, outra terça-feira não. Paramos de vir na reunião de estudo. E o mundo material vai abraçando a gente. Vai abraçando. E a gente não vai tendo tempo. Eu estou trabalhando muito. É porque eu preciso, agora eu preciso. Mas daqui a pouco, meu bolso vai estar cheio e eu vou poder voltar. É só temporário, a gente diz. É a noite traiçoeira. E aí Jesus aparece e diz: tola, vamos voltar para o mundo espiritual hoje. Como é que você está? Então a gente tem que estar sempre de mala pronta. Não sabemos quando é que vamos voltar. Eu, por exemplo, corro o risco de voltar dia 21 de dezembro, aqui nos Estados Unidos. Longe da família. Você veja que coisa?
Não vou nem poder me despedir dos meus filhos, da minha esposa, dizer eu amo vocês. Vai vir uma grande força, um terremoto, um maremoto, e vai levar todo mundo e eu vou na dança. Se bem que isso não vai acontecer, porque os eleitos estarão aqui. Vão levar o povo do resto do planeta. Mas, brincadeiras à parte, a gente pode desencarnar a qualquer momento. Isso é fato. Quando a gente veio para cá, vocês, eu também, eu tive que comprar uma passagem de ida e volta. Eles não vendem só de vinda. Uma amiga minha que mora no Japão me convidou para ir lá. E aí discutimos quando seria, como seria. Ela está agendando ainda, está vendo lá. Ela disse, aqui no Japão é o seguinte, Aloysio. Eu disse, a passagem é cara? Ela disse, só a do Brasil para cá. R$3.000, calculando na moeda japonesa. Do Brasil para o Japão, São Paulo, Japão, R$3.000. A volta é barata, R$300 a volta. Não é tanta diferença, 10% do valor da ida. Que é para garantir que a pessoa vai comprar. E mesmo sendo R$3.000 a ida, eles não vendem só a ida. Vocês acreditam nisso? Tem que comprar a volta também. Na Europa, quem está na Europa de um país para o outro, se você comprar a passagem de ida e volta, de ida é um preço, de ida e volta, metade do preço. Porque às vezes a pessoa vai de avião e volta de ônibus, de trem, de carro. Não é nem porque ela não vai, que ela vai ficar. E lá tudo muito pertinho, Itália, França, Portugal, Alemanha. Né? Mas é lá, se você comprar a passagem de ida e volta, é metade do preço da passagem só de ida ou só de volta. Então a nossa passagem para cá é ida e volta. Nós não somos daqui. Não somos. Nós não vamos ficar aqui. Por mais que a gente goste, a gente não fica. Eu me lembro da minha vozinha, que viveu 83 anos, desencarnou há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu não lembro certinho, mas há mais ou menos 2 anos atrás. E minha avó fez mais de 4.000 partos. Aplicou passes em uma família no dia anterior ao seu desencarne. Já estava bem velhinha, morreu mesmo de velhice. A minha mãe disse assim, a sua avó quer te ver. Eu acho que... Não, aí a minha mãe me disse, sua avó quer te ver. E o amigo espiritual falou para mim assim, vá porque é a última vez que você vai vê-la. E vá logo, senão não dá tempo. Aí eu, então vamos, mãe. E eu fui, deu um jeito de negociar lá na escola e fui ver minha avó. Chegando lá, ela gosta muito de mim, toda vez que eu ia fazer palestra na cidade, ela mesmo velhinha me acompanhava em todos os centros espíritas. E como ela conhece a história de cada um, esse aqui quem fundou foi fulana de tal. Fulana fazia isso, isso e isso. Essa aqui viveu com o Chico Xavier, fulana de tal. Ela sabia tudo. Então e para ela, né, um neto palestrante. E ela sempre dizia, você não é meu neto, você é meu filho. A sua mãe é que me tomou, você é meu filho. E aí ela disse para mim assim, meu filho. Eu disse, como é que tá? Como é que tá a senhora? Como é que tá a senhora, minha madrinha? A vida inteira ela me corrigiu. Quando eu falava assim, benção, avó, ela disse, vó não, madrinha. Esperta, porque madrinha significa segunda mãe. É mais importante do que a avó, na cabecinha dela. Eu disse, e aí eu sabia que ela gostava, eu de propósito, eu sempre encasquetei com isso, eu sempre cacei briga com ela. Por mais que eu soubesse que ela gostava de ser chamada de madrinha, eu chamava de vó. Mas dessa vez eu mudei a estratégia. Eu disse, benção, minha madrinha. Aí ela disse assim, aí foi o que ela falou, você é meu filho, sua mãe é quem me tomou. Eu disse, como é que a senhora está? Ela disse, não muito bem. Eu fico em pé, está doendo. Eu sento, dói. Eu me deito, continua doendo. Não tem mais posição de conforto.
E é ruim. Imagina a pessoa falar isso, né? Poxa, realmente. Mas ela diz assim, mas o que mais dói é a saudade de casa. Eu estou com saudade da minha casa. Olha a pessoa de 83 anos falar isso. Estou com saudade da minha casa. Isso é que é ter espiritualização. Eu estou com saudade do sonilo. Sonilo era... O meu avô chamava-se Dejaniro. E o apelido dele era Nilo. E o povo chamava de... Lá em Minas, eles resumem as palavras. Então, Senhor em Minas é so. Sonilo. Então, significa Senhor de Janeiro. É tudo muito assim. Por exemplo, quando eu estou viajando, a minha mãe me liga e diz, meu filho, onde você está? Aí eu falo, oncotô. Onde você está significa onde você está. Em que cidade, em que país, em que estado. Oncotô quer dizer o seguinte, a senhora quer saber onde eu estou? Então, oncotô, né? É assim que funciona. Então, o mineiro, ele tem essa capacidade de resumir. Por exemplo, em casa, é tradição os homens fazerem café. Meu avô passou para o meu pai, e meu pai passou para os filhos. Então, às vezes, os dois estão juntos, depois que ficaram, o pai aposentou, aí os dois, às vezes, fazem juntos. Aí, pó, pó, pó. Então, é assim que o mineiro faz. Então, estou com saudade do Sonilo. Eu disse, vó, Sonilo desencarnou tem mais de 20 anos. O marido dela. Viúva, daquelas que usa as duas alianças. Aí, eu disse, essa senhora está com saudade, né, vó? Então, a senhora conversa com os benfeitores e vamos ver se eles providenciam sua volta para casa. Aí, a minha tia estava escutando. E a minha tia ficava inquieta. Tem pessoa que é inquieta por natureza. Ela ia para lá, ela ia para cá. E a minha avó disse, sossega seu facho, menina, deixa eu conversar com meu filho. Mas ela estava tentando escutar. Não por mal, porque também ela gosta de me escutar. É uma outra fã que eu tenho. Então a pessoa, Luiz vai falar alguma coisa para a mamãe e eu quero escutar. E aí, ela ali ia para lá, para cá, ela escutou isso, aí ela parou. Disse, não, senhora, como é que você pode ter saudade da sua casa? Essa aqui é a sua casa, mãe. Essa aqui é a sua casa. Porque é a casa dela, onde ela viveu a vida inteira mesmo. A casa dela vivia, o nome dela é Joana. Era realmente uma casa de mãe Joana. Tinha sempre gente estranha lá. A pessoa chegava para fazer tratamento espiritual, ficava 10, 15 dias lá morando. Às vezes tinha um homem lá rachando lenha. E aí eu ficava chateado, que ela falava assim, toma benção, seu tio. Eu nunca tinha visto o homem, não pedi benção, nada. Criança não tem juízo, né? Então, a minha tia disse, só está na sua casa, mãe, aqui é a sua casa. Ela, não se meta, menino, deixa eu conversar com meu filho. Aí ela disse, então eu vou orar e vou pedir aos espíritos para me levar de volta para casa. Quando a minha tia ouviu isso, minha tia disse, não senhora, não senhora. E pegou aquela mãozinha, tadinha, a mãozinha magra dela, e segurou a mão da minha avó e disse, não senhora. Como é que nós vamos ficar, mãe? Nós te amamos. A senhora é o esteio da nossa família. Amor nada, né? Mais egoísmo, né? O esteio da nossa família, como é que nós vamos ficar? A senhora não vai embora, não. Você não quer que eu vá embora, não, minha filha? De jeito nenhum. Ela disse, então, minha filha, vão comigo. Deus me livre, soltou a mão na hora. Quer dizer, né? É amor você lá e eu cá, né? Você quer ir comigo? Ela soltou, mas deu um pulo para trás de 1 metro. Parecia até que ela tinha visto alguma coisa. Deus me livre, pulou para trás na hora. É uma cena que eu nunca vou me esquecer. 3 dias depois a minha avó desencarnou. Cheguei em casa, em Minas, e no Espírito Santo, e tive que voltar às pressas para Minas, porque ela tinha desencarnado. Então, são as nossas noites traiçoeiras. E o bebê, então, só pode se alimentar durante o dia. A mãe já não quer dar mamar mais à noite. Aí ele cresce, vai atingir na fase infantil. Qual é a idade dele?
6. Qual é o nome dele? Leandro. Aí o Leandro vai completar 6 anos. O pai do Leandro pergunta, Leandro, o que é que você quer? Aí o Leandro diz, papai, o senhor vai me dar uma bicicleta no dia de Natal, de Papai Noel. Aí o pai, que é espírita, disse, não, Leandro, dia de Natal é aniversário de Jesus, é ele que tem que ganhar presente, não é você. Mas no dia do seu Natal, seu aniversário, eu vou te dar a bicicleta. E o Leandro fica ansioso contando e diz, papai, meu aniversário é amanhã. Não, Leandro, ainda faltam 6 meses. Passa uma semana, Leandro diz, papai, já chegou o aniversário? Não, meu filho, está longe ainda. E o tempo passa e um dia Leandro pergunta à mãe, mamãe, já chegou meu aniversário? É amanhã, Leandro. O Leandro, então, para garantir que o pai não esqueça, coloca o bilhetinho lá, papai, não esqueça da minha bicicleta, em frente ao espelho. Quando o pai dele vai lavar o rosto, está a plaquinha lá, para ele não esquecer da bicicleta. O pai vai pegar a chave do carro, está pendurado na chave do carro. Papai, minha bicicleta é hoje. Então não tem como o pai esquecer. O pai compra a bicicleta para o Leandro. Chega em casa e diz, meu filho, adivinha o que papai comprou para você? Que pergunta mais imbecil, o Leandro sabe. Leandro avança sobre o presente. Aliás, eu não entendo por que embrulham as coisas em papéis tão bonitos para serem destroçados, destruídos. Quanto mais ansioso. Porque você provar que você é paciente mesmo, é você receber um presente e abrir ele calmamente, sem estragar o papel. Mas normalmente a gente não faz isso. O Leandro avança sobre o presente, rasga tudo e abre. Ele olha e fala, a minha bicicleta. É a bicicleta que ele sonhou. E os olhinhos do Leandro brilham. Por isso que a gente que é pai compra esses presentes para os filhos. Aquele brilho no olhar do filho não tem nada que paga. Não é? Aquele olhinho firme, o brilho. Leandro brilha os olhos. Leandro diz para si mesmo, eu sou o menino mais feliz do mundo. Ai de quem chegar perto da bicicleta. Ai de quem. Ele dorme do lado da bicicleta, ele deita na cama, a bicicleta encostada, que é para não correr o risco da bicicleta ir embora. Sei lá, para garantir, ele dorme do lado da bicicleta. Leandro é o garoto mais feliz do mundo. Os coleguinhas querem andar, ele não deixa, a bicicleta é dele. Passa uma semana, 2, 3... O guidão está arranhado, a pintura já soltou e a bicicleta está no canto. E a felicidade do Leandro já se foi. Aí o Leandro vai pensar em outra coisa para fazê-lo feliz. Esse é o problema quando nós projetamos a nossa felicidade nas coisas materiais. Passa. O doutor... Estou tentando me lembrar aqui, foi o ministro lá do governo brasileiro da Justiça. Ele escreveu um livro, um texto, que ele chama de Civilização do Orgasmo. Eu vou lembrar o nome do autor e na frente eu cito. Minha memória está vasculhando. Civilização do Orgasmo. Por que civilização do orgasmo? Porque, segundo ele, nós vivemos hoje de orgasmos que duram 9 segundos apenas. A gente quer comprar a máquina fotográfica mais sofisticada. Nos apertamos. Compramos em 10 vezes, economizamos. Quando a gente compra a máquina, a gente diz, nossa, essa aqui é a top. É a mais sofisticada. Mas dura só 9 segundos. Porque a hora que a gente liga a televisão, passa uma japonesinha lá dizendo, essa aqui, além de fazer tudo o que a sua faz, ela faz mais isso. Aí você olha,
Um amigo meu disse que o sonho dele era comprar uma Blazer, um carro bonito. E aí ele juntou dinheiro o ano todo. Juntou o salário de professor dele, o 13º da esposa, professora também, férias, juntou tudo, pegou o carrinho que eles tinham e deu de entrada na Blazer. E comprou a Blazer. Ele disse a Aloysio, quando eu entrei naquela Blazer, eu me senti o homem mais poderoso do universo, mais que Obama. Eu disse, vou dar uma volta na minha Blazer. A minha mulher, como uma pessoa generosa, disse, eu não vou com você não, amor. Aí ele pensou, graças a Deus, que eu quero curtir só eu. Aí diz ele que baixou o vidro da Blazer, botou o braço pro lado de fora assim e passava. Acenava para todo mundo, até que ele não conhecia. Tipo, eu sou poderoso, sou feliz, eu tenho uma Blazer. Passava as pessoas de Fusca, naquela época existia Fusca. Passava a pessoa de Fusca e ele olhava com piedade. Ah, Senhor, tem misericórdia dessas criaturas rasteiras. E via ele com a Blazer, para lá, para cá, dando voltas. Ele era o homem mais feliz do mundo. Ele tinha uma Blazer. Quem tem Blazer? Só ele. Depois dele dar a volta, as mulheres olhavam, ele acenava, diziam, eu sou casado, olha a aliança, mas eu tenho Blazer. E aí, depois dele dar a volta no quarteirão, ele então foi colocar a Blazer na garagem. Mas para ele receber a Blazer, ele reformou a garagem. Ele ampliou a garagem, destruiu um quarto de visita, que é para acomodar melhor a Blazer. Mandou colocar um portão eletrônico. No Brasil, na época, não era coisa tão comum. Então mandou colocar um portão eletrônico, acionado com um controle remoto. Quando chegou perto da casa dele, ele parou, apertou o controle remoto e o portão não abriu. Ele ouviu um barulho. Era o vizinho encostando para guardar o dele também na garagem. Aquele vizinho que ele não gostava muito. O vizinho sempre implicava com ele, fazia inveja nele. A casa do vizinho era mais bonita que a dele. O filho do vizinho entrou na faculdade, o dele não entrou. Então esse vizinho era uma pedra no sapato. Ele disse, hoje eu vou me vingar desse vizinho. Esse desgraçado, vou mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa. Eu duvido que ele tenha uma Blazer. E enquanto o vizinho tentava guardar o carro, e ele percebendo que também não conseguia abrir o portão dele com controle remoto, ele baixou o vidro da Blazer, porque aí de repente funcionaria. Quando ele baixou o vidro, que ele olhou, o vizinho tinha um Audi, um carro 2 vezes mais caro que a Blazer dele. Ele disse, meu Deus, como é que a criatura pode ter um carro, uma porcaria como essa minha? Aquilo aqui é carro. Pronto, a felicidade foi embora. Então é quando a felicidade é buscada nos bens terrenos. Ela passa, acaba e a gente nem percebe. E é rápido mesmo. A gente não imagina. E as moças falam, quando eu colocar silicone, eu vou ficar com airbag, caprichado e serei feliz. Aí ela chega em casa, pro marido, quando for casada, pro marido ver, já inclinando a coluna, que é para mostrar o airbag caprichado. O marido olha e diz, boa, ficou lindo e tal. Mas depois ele acostuma igualzinho de sempre. Passou a felicidade do airbag duplo. Então, é sempre assim. Mas às vezes nós projetamos a felicidade no outro. Também é muito complicado. Projetar a felicidade no outro. A mãe diz para a filha assim, minha filha, quando você se casar, você será a mulher mais feliz do mundo. Quando você se casar. Olha só. Estabelece uma data. E o seu marido te fará a mulher mais feliz do mundo. É o marido que vai fazer. E aí o casamento é preparado com perfeição. Já viram os casamentos como são preparados? Arranjo de flores, tapete vermelho. Gente, o povo gasta uma grana preta, ou branca, como queiram, para não dizer que é racista. Gastam muito dinheiro para preparar
um casamento. Se endividam, parcelam em 5 anos. Lá no Brasil, a festa de casamento, a pessoa parcela em 5 anos, em 60 meses. Ó. Isso é coisa de gente doida. 60 meses para esbanjar. Mas por quê? É um ato mágico. O marido vai fazê-la a mulher mais feliz do mundo. E aí se casam. Uma aluna me convidou para o casamento dela. E ela me falou, professor, estou te convidando com 1 ano de antecedência, que é para o senhor não faltar. Eu não tive desculpa. Peguei a agenda e bloqueei para não marcar a palestra naquele dia. Casamento lindo, gente. Parecia... Era impecável. As mulheres muito bem cuidadas, os homens todos de terno, alinhados, crianças. Vocês sabem como que foi o casamento? O rapaz, o noivo, era trabalhador da igreja. Ele se declarou para ela cantando. Receba essa aliança, cantando. Todo mundo chorando, as mulheres jogando lencinho no rosto. Impecável. 28 de fevereiro foi o dia do casamento dela. No mês de julho do mesmo ano, 5 meses depois, nós estávamos lá organizando a nossa feira do livro, na Praia do Morro, onde a gente recebe muito turista, lá no Guarapari. Quando eu olho a mocinha com roupas minúsculas, um biquíni minúsculo, com a outra amiga, rodando na praia, e chegou toda animadinha. E aí, professor, como é que tá? Eu disse, menina, mulher casada não se comporta desse jeito, que chamar atenção. Que você me convidou para o seu casamento, eu me acho no direito de chamar atenção. Cadê seu marido? Ela disse, que marido? Eu disse, seu marido, porque eu fui no seu casamento, ou eu sonhei. Sim, professor, já separei há muito tempo. Eu disse, mas não tem nem 6 meses que você casou, como é que pode ser há muito tempo? Não tem muito tempo que você casou, como é que pode ter muito tempo que você se separou? Ou você se separou antes de casar e eu não sabia. Ela disse, não, professor. Passado 2, 3 meses do relacionamento, eu percebi que nós não tínhamos nada a ver um com o outro. E antes que a coisa se complicasse, nós nos separamos. Ué, cadê o homem que ia fazer ela feliz? E o pai, coitado, ainda estava pagando a prestação da festa. Vocês imaginem? Eu falo para os meus filhos que eu tenho 5 filhos. Imagina eu vou pagar a festa de cada um. Deus que me defenda. Eu digo, o casamento de vocês, ou vocês pagam a festa, ou arranje algum patrocinador, mas que seja do outro lado, porque esse pai aqui não patrocina nada. Dinheiro meu é para comer e se sobrar para casa espírita, então não sobra para a festa. Eu gosto muito de festa dos outros, para ir lá comer. Agora fazer não é comigo, porque eu não vou esbanjar. E eles sabem disso, são 5, tenha santa paciência. Quem tem um só pode se dar esse jogo, eu tenho 5. Se você fizer para um, acabou. Aí o outro fala, papai fez para fulano, vai fazer para mim também. Então eu não vou dar esse gosto para ninguém reclamar. Então ninguém reclama que eu não faço para ninguém mesmo. Uma já casou, eu não fiz. A outra vai casar agora, né, meado do ano que vem. Aí ela já nem pediu, que ela já sabe que eu não fiz para outra. Se ela pediu, você, filho, eu até gostaria de fazer. Mas se eu fizer, sua irmã vai ficar magoada, vai dizer, poxa, papai não fez no meu. E eu vou usando esse discurso até o último, se Deus quiser. Então, você quer projetar a felicidade na mão do outro. Às vezes a mãe fala assim, meu filho, quando você terminar a faculdade, será muito feliz. Ou, meu filho, você será feliz quando passar no vestibular. Né? Aquela época do vestibular concorrido, de medicina, não sei o quê. Nada disso. A felicidade não é o outro. Porque podemos ser felizes casados ou separados. Podemos ser infelizes casados ou separados. Tem uma música do Cazuza que diz solidão a 2. Então a solidão não é só quando mora sozinho. Tem solidão a 2. Então, podemos ser felizes médicos ou mecânicos. Podemos ser infelizes funcionários públicos bem-sucedidos ou desempregados. Podemos ser felizes desempregados. A felicidade, então, não é um processo que dependa dessas coisas. E tem aquelas frases que são extremamente falsas.
Desculpe a sinceridade. O namorado diz para a namorada assim: se você se for, eu nunca mais serei feliz. Mentira. Você vai e arranja outra rapidinho, vai ser muito mais feliz que a outra. Eu não sei viver sem você. Bem, aí rapidinho, viu? Mais rápido que você imagina. Às vezes o defunto nem esfriou ainda, já arranjou um outro lugar. Esses então, esses que prometem, ou essas que prometem, são os primeiros a fazer isso. Tem gente que realmente consegue ficar. Por exemplo, minha sogra está viúva há uns 15 anos. A gente brinca com ela, vai arrumar namorado, não quer nem saber. A mãe dela foi viúva há 40 anos. Então tem pessoas que são assim. Mas aquela que fala, eu não sei viver sem você. Se você morrer, vou morrer junto. Morre pra você ver que vai arranjar outra mais rápido que você imagina. Então, é um processo que não depende dessas coisas. Mas, curiosamente, no Livro dos Espíritos tratam disso, vocês sabiam? Trata disso. Está na questão 920, 921 e 922. Allan Kardec pergunta aos espíritos. Na questão 920. Existe felicidade total na Terra? Porque nós confundimos felicidade com alegria, com bem-estar, com saúde. Felicidade, a gente confunde assim. Mas qual a palavra contrária à alegria? À alegria? Tristeza. Qual a palavra contrária à tristeza? Alegria não é felicidade. Nós podemos ser felizes, alegres. E podemos ser felizes, tristes. Porque ninguém é alegre a vida inteira, só esquizofrênico. Não existe isso. Não tem coisa mais feia do que aquelas manifestação de sorriso falso. Que foi, senhor? Deseja mais alguma coisa, senhor? Ninguém parece um robozinho, né? Então, e aluno é um bicho que tem pacto com o diabo, gente. Quem é professor sabe disso. É verdade. Eu, como espírita, não acredito na existência do diabo, é óbvio. Quer dizer, não acreditava, até conhecer os alunos. Eles têm pacto com o bicho. Eles me contavam, e claro que eu fiquei sério, não ri na frente deles, só ri depois. Eles falaram, professor, tem uma professora aqui que é a professora feliz. Mas eles falam debochando, né? A professora feliz, ela diz, boa noite, tudo bem, meus alunos? Eu vos amo muito sorrindo. E aí o irmão dela morreu de acidente. E nós, então, compadecidos do fato, dissemos, como está seu irmão? Foi enterrado ontem. Então aí eles falaram, gente, eles não tem. Vocês ficam brincando com a dor, e aí deu um sabão neles, né? Brincando com a dor do outro, etc, etc. Então, estar feliz, estar triste, estar alegre, não tem nada a ver com felicidade. Nós precisamos passar pela tristeza, pela melancolia. No livro Abaixo a Depressão, a Joana de Ângeles faz uma diferenciação entre depressão e melancolia. A melancolia é um estado de tristeza da alma, tristeza profunda. Mas ela não deve durar mais do que 3 semanas. A partir do momento que ela começa a atrapalhar o nosso cotidiano, os nossos afazeres, e ultrapassa 3 semanas, 4 semanas, então aí ela é um processo patológico que os médicos vão chamar de depressão. Mas ter essa tristeza é normal. De onde deriva essa tristeza? É um processo de avaliação que fazemos. Isso também está no Livro dos Espíritos, na questão 471. Allan Kardec pergunta de onde vem a ansiedade? Ou a melancolia? O contrário. E os Espíritos respondem, vem do momento em que entrais
em comunicação com o mundo dos espíritos. Então, quando nós entramos em contato com a nossa realidade espiritual, aí a gente se pergunta, eu estou fazendo o que eu me propus a fazer? E aí vem a tristeza. Percebemos que ficou um ponto ali, outro ponto acolá, e nosso peito é invadido por tristeza. E a gente fica sem prazer. Acordamos tristes, ensimesmados. Às vezes estamos na profissão que não escolhemos. Nossa missão era uma. E chegamos aqui e acabamos caindo para outro lado. Às vezes estamos agindo em desacordo com a lei de Deus. Adquirimos um vício que não precisávamos. Todas as sextas-feiras eu socialmente tomo um chopp com os amigos. Mas a pessoa fala um chopp. Você não sabe se é uma taça ou um barril. É um chopp. Então, e não é sempre, eu não sou um alcoólatra, eu bebo socialmente, mas o alcoólatra também bebe socialmente, ninguém não bebe sozinho. Para beber socialmente, só se ele fosse bebesse individualmente, fosse um egoísta. Eu vou tomar sozinho aqui para ninguém ver. Aí seria individualmente. Se ele toma com alguém, ainda que beba até cair, é socialmente. Ele está no bar, está cheio de pessoas, então ele bebe socialmente. Então, às vezes, a pessoa se dá conta de que ela está caminhando por um caminho que não foi aquele que ela se propôs. Eu propus cuidar das crianças, amparar as pessoas necessitadas, visitar os doentes, conhecer a mim mesmo. E agora eu perco a minha vida em coisas fúteis que não me acrescentam. E ao ter contato com essa realidade espiritual, somos invadidos pela tristeza. E nós temos duas opções quando isso acontece. Viajar para dentro de nós mesmos e mudarmos o rumo da nossa vida. Ou tomarmos alguma coisinha para ficar alegrezinho. A indústria farmacêutica no Brasil, aqui nos Estados Unidos não deve ser diferente, fica milionária com medicamento para deixar as pessoas alegrezinhas. A pessoa perde o sono. Ela não consegue dormir. Aí ela toma um remedinho para ficar feliz e dormir. Como se a felicidade estivesse naquela pílulazinha. Eu não brigo com o travesseiro. Tentei para lá, rolei para cá, não consegui dormir. Vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Como a gente é preguiçoso, começou a ler o Evangelho, o sono vem. Né? Deveria. A pessoa devia varar, vou varar a noite adentro estudando o Evangelho, já que eu estou sem sono. Mas é engraçado, a gente só fica sem sono quando está na cama. Lê o Evangelho, o sono vem. Então eu vou ler o Evangelho, eu vou escrever, vou fazer uma prece. Então a gente pode tomar esse medicamentozinho da felicidade e adiar, que só adia. Na noite seguinte a gente fica de novo triste, tomamos outro. Passa a semana, ficamos de novo, tomamos outro. Aí ficamos dependentes químicos de medicamento. Somos drogaditos. Olhamos o rapaz que cheira cocaína e apontamos o dedo, olha lá, ele cheira cocaína. Mas a gente toma alguma coisa semelhante via oral. Apontamos o dedo e diz, ele fuma maconha. Mas eu tomo um comprimidinho que faz mais ou menos o efeito da maconha. Relaxa e faz dormir. Eu digo, aquele ali bebe para esquecer as mágoas, é um alcoólatra. Mas eu tomo um comprimidinho também para esquecer as minhas. E fica apontando o dedo. Olha que coisa. Porque eles usam a droga ilegal, ilícita, e eu uso a lícita. A minha eu compro na farmácia, com receita médica, porque só pedir um médico me dá. Receita médica. É essa a diferença. Para Deus, quando eu chegar no mundo espiritual, os espíritos vão dizer, qual Vicetine? Nenhum. Eu tomava com receita médica. Não sei se eles vão concordar com isso, mas a gente acredita que sim. Então, o contrário de alegria é tristeza. O contrário de tristeza é alegria, não é felicidade. O contrário da morte
é o quê? Nascimento, não é vida. Né? A gente fala, contrário da morte. Vida, não, nascimento. O que é o contrário de nascimento, então? A morte. Então a vida e a felicidade não têm antônimos ou antônios. Não tem nada contrário. É o que é. Vida é vida. Morri, continuei vivo. Nasci, estou vivo. Estou doente, estou vivo. A doença foi embora. Tem pessoa que fala, uma companheira esteve na nossa casa e disse, olha, eu estive numa casa espírita e o mentor espiritual disse para mim, olha, leve seu marido para tomar passe que ele vai ser curado. Mas leve numa casa de Allan Kardec. Quer dizer, uma casa espírita, que no Brasil eles confundem. Então, quando tem o retrato do codificador, já sabe que é Allan Kardec. Todas as casas espíritas são chamadas casas Allan Kardec. Então, numa casa Allan Kardec. Eu disse, qual o problema do seu marido? Tem um tumor na cabeça. Eu disse, meu Jesus Cristo. Aí eu chamei ela em particular e disse, querida, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui a gente não cura ninguém. Eu pensei, eu vou aplicar parte nesse moço. Ele desencarna, ela vai me processar dizendo que eu matei o marido dela. Foi o meu passe que matou. Então eu disse para ela, aqui a gente não cura. O nosso passe aqui não cura tumor, não. Um monte de gente que veio para cá com tumor morreram. Eu conheço um monte. Então convém você levar para outro canto, porque aqui é possível que ele vá para o mundo dos pés juntos. Mas ela, muita fé, tem esposa que tem fé. Ela falou, mas eu tenho fé, e ele falou que é aqui que vai curar. Eu digo, olha, não arrisca. Ela disse, mas eu vou arriscar. E batata, o homem morreu. O passe não curou o homem. 3 meses depois, tomando passe, acho até que o passe acelerou a morte dele. Ele devia durar 6 meses, durou 3 só. Morreu o homem. Eu, então, quando vi a mulher, fugia dela. Eu disse, agora vai querer me processar. Quando ela via na rua, eu entrava no comércio, esperava ela passar para depois sair. Aí um dia eu estou lá na frente, fazendo a leitura preparatória, como fez a companheira hoje aqui. Quando eu olho entrando pela porta da casa espírita, a mulher, eu digo, hoje eu não escapo dela. E de lá ela olhou para mim, o olhinho brilhou. Eu digo, meu Jesus, tem piedade de mim. E aí, fiz a preparatória, veio o palestrante, fazia a palestra, e eu fiquei por ali. Quando terminou a reunião, que eu fui sair, ela segurou meu braço, eu quero falar com o senhor. Eu disse, é agora. Doutor Bezerra, me socorre. E eu disse, olha, companheira, eu sei como é que, eu imagino como é que é a sua dor. Saber eu não sei, porque eu não sou viúvo. Minha esposa está viva ainda, mas eu imagino como é que deve ser a sua dor e tal. Mas deixemos na mão de Deus, não foi possível ele ser curado. Eu disse, claro que foi. Claro que foi. Eu voltei lá no centro espírita, que me falaram que meu marido seria curado com passe, e disse para ele, meu marido não foi curado, ele morreu. Ele disse, foi curado, sim senhora, eu não disse que ele ia viver, eu disse que ele ia ser curado. E está curado, só que no mundo espiritual, explicou para ela. E ela entendeu, isso que é importante. Então, vida, contrário de vida, não tem, é vida. Contrário de morte é nascimento. O contrário de felicidade também não tem, é felicidade. Mas a felicidade tem incomodado as pessoas. E a felicidade, na verdade, de Dr. Bezerra, é um processo. Mas é algo que sempre nos chamou a atenção. Estando no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, nós conversamos com uma amiga que ela é jornalista. Foi jornalista do jornal O Globo, durante muitos anos. Hoje é uma senhora aposentada. E lá, então, ela disse para mim, conversando, ela me contou a história da vida dela. Trabalhou muitos anos no jornal O Globo, mas antes de trabalhar, logo no início da carreira dela como jornalista, ela teve um grande desafio. Ela foi convidada para entrevistar Chico Xavier. E ela pensou, Chico Xavier? Eu acho que eu anotei errado. Eu nunca ouvi falar nesse nome, Chico Xavier. Não seria Chico Buarque de Holanda? Não. Não seria Chico Monteiro? Não. Aí depois ela foi saber.
Chico Xavier era o grande médium brasileiro. Famoso já na época dela. Já tinha sido estudado pela NASA, aura de 30 metros. Foi a conclusão científica que chegaram na aura dele. Ela preparou um roteiro, um guia, das perguntas que ela faria a Chico Xavier. Isso é praxe dos jornalistas. Preparou um roteiro e foi. Diz ela que ela ficou sentada na cadeira, esperando o médium entrar. Era uma multidão, ela ficou na cadeira da frente, porque ela era, como jornalista, ela tinha um espaço reservado. E o pessoal da coordenação disse, olha, quando ele chegar, ele vai entrar, e você vá logo e faça a sua entrevista, porque depois você pode esquecer dele, você não consegue falar com ele mais não. Então você faça de imediato. Aí diz ela que ela se preparou. Aí a porta abriu, todos viraram para trás, olharam, e entrou aquele homem. E as pessoas tocavam no corpo dele, as pessoas no corredor, parecia um santo, um avatar, um ser especial. E era, né? Iam tocando nele. Quando ela viu que ele estava vindo, ela se levantou para adiantar. Lembrou-se da promessa que a coordenação havia feito. As perguntas na cabeça, 15 perguntas ela ia fazer. Todas aqui. À medida que ela foi se aproximando dele, uma força envolveu ela. Uma energia, dizia ela. Ela não era espírita. Os olhos dela começaram a derramar. É como se abrisse uma torneira. E ela não sentia que estava chorando. Ela sabia porque ela via água quente descendo no rosto, borrando a maquiagem dela. E diz ela que ela ia andando, parecia que ele estava puxando ela. As pernas dela estavam trêmulas, bambas, e ela tinha dificuldade para andar, mas ela não conseguia. Ela era atraída por aquele homem. E de repente, ela ficou a 1 metro de distância dele. A cabeça dela ficou oquinha. E ela tentava... O senhor é o Chico Xavier? Sou eu, minha filha. O que você deseja da minha pessoa? E ela pensava... E não tinha nada na cabeça dela. Ela tinha esquecido tudo que ela tinha que perguntar. Não lembrava. E diz ela que daquela agonia de não lembrar, mas aquele bem-estar que ela sentia, lágrima descendo pelo rosto, e aquela sensação que ela nunca sentiu na vida dela e nunca repetiu. Então veio uma pergunta só, que nem estava no roteiro. Ela não sabe por que veio aquela pergunta. Ela disse, Chico, seu Chico Xavier, o senhor é feliz? E aí o Chico disse para ela. Aliás, antes da resposta do Chico, Allan Kardec pergunta aos espíritos: existe a felicidade total na Terra? Os espíritos respondem: não. Porque a Terra é de expiações e provas. Mas Allan Kardec pergunta: então não é possível ser feliz na Terra? Porque tem pessoa que diz: não, aqui não é lugar de felicidade. Eu nunca fui feliz e nunca serei. É o pessimista. Então não existe felicidade na Terra? Pergunta Allan Kardec. E as entidades venerandas respondem: o homem pode ser tão feliz quanto possível quando cumpre as leis de Deus. O homem e a mulher podem ser tão felizes quanto possível. Claro! O que é que os espíritos querem dizer com isso? Existem sensações que a gente não vai experimentar aqui na Terra, só no mundo espiritual.
Mas no que a matéria pode proporcionar, a gente pode ser tão feliz quanto possível, quando cumpre as leis de Deus.